Ok. Pode ir? Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Barroso, declaro aberta a 59ª reunião ordinária do 4º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barroso. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores eleitos, Didio, Nem, Luiz, e a todos que nos acompanham pela internet e também visitantes. Em discussão, a ata de reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço por favor a senhora secretária, a vereadora Vera Rodrigues, que faça as leituras das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, internautas e todos os barrosenses aqui presentes. Correspondência recebida. Ofício 211, em resposta ao ofício 177 e 179. Senhor presidente, o município de Barroso, neste ato representado por sua procuradora, vem com todo respeito perante Vossa Excelência, em atendimento aos ofícios supracitados, requer o reagendamento das convocações do secretário da Fazenda e da procuradora do município do dia 26 de novembro às 19 horas para o dia 3 de dezembro às 19 horas. Renovamos nosso protege de elevada estima e consideração e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Assinada a procuradora Kelly. E aqui tem os ofícios que foram encaminhados para ambos. Ofício 43. Prezado senhor, em resposta ao ofício 178, comunico que estou fazendo o fechamento de minha gestão. Apresentarei para o Conselho Municipal de Saúde, anteriormente a ida a esta casa, e no caso farei uma apresentação para esta casa no terceiro quadrimestre de 2020, sanando algumas dúvidas que possam surgir. Nessa oportunidade, solicito o reagendamento da minha convocação a esta Câmara para daqui a 2 semanas, pois também já tinha um compromisso agendado para o dia 26 de novembro. Assinado Sandra Dutra, secretária de Saúde. Ministério Público, ofício 121, referência uma comunicação. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, em cordial visita, sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência que a partir do dia 23 de novembro de 2020, assumo esta promotoria de justiça e as funções inerentes. Atenciosamente, Henrique Carolini Pereira, promotor de justiça. Ofício número 13, da equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social para o vereador João Campos. A equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social, diante das colocações feitas na última reunião da Câmara de Barroso e ainda através da reportagem do jornal Barroso em Dia, a respeito do desalojamento de uma família, vem através deste apresentar a veracidade da situação e ainda explicar as ações de intervenção. É importante salientar que a referida família é acompanhada pelo CRAS, beneficiária dos programas e benefícios eventuais propostos em lei e executados com devido parecer social. Dessa forma, a família nunca esteve desamparada ou sem atendimento da equipe técnica. O problema com o telhado da residência foi passado para a assistente social, que prontamente solicitou a avaliação da equipe de obras. Feita a avaliação, ao entrarmos em contato com o senhor, foi proposto o pagamento do aluguel social durante o tempo da reforma do telhado. Proposta esta descartada por ele, que sugeriu que ao lado de sua casa, onde já possui um alicerce, fossem construídos 2 cômodos, para que ampliasse a casa e ainda ele pudesse ficar no momento do conserto do telhado. A Prefeitura realizou a doação dos blocos para a construção dos 2 cômodos e em várias intervenções foi sugerido pela equipe técnica que a família aceitasse o aluguel social para que assim o conserto do telhado acontecesse mais rapidamente. No último fim de semana, com a chuva de vento forte, a água entrou na casa, uma situação lamentável, imprevista,
e que chegou ao nosso conhecimento através da mídia. Não fomos procurados pela família e nem por nenhuma outra pessoa. É importante fazer aqui alguns esclarecimentos com relação ao fato. A família não dormiu no paiol, fato este afirmado pelos próprios moradores. O senhor ficou no paiol enquanto sua filha secava o chão da casa. Fala dos moradores. A secretária de Desenvolvimento Social e nenhum outro profissional nunca estiveram nesta residência acompanhados por um vereador, conforme relatado. O que podemos dizer é que, desde quando assumimos a secretaria, as demandas do município com relação a problemas de moradia são inúmeras. São muitos lares que passaram por intervenções físicas, trocadas de telhados, casas que foram condenadas pela Defesa Civil e necessitamos fazer a retirada das pessoas, além de muitas famílias com a necessidade de construção de novos cômodos, por terem lares muito pequenos pelo número de moradores e ainda pessoas que necessitam sair do aluguel e para isso precisam da ajuda para construírem sua morada. Atender a todos com todas as suas necessidades é uma grande tarefa, uma grande missão que exige recurso financeiro, tanto para a contratação de mão de obra, quanto para a aquisição de materiais e com muito empenho. Podemos dizer que estamos beneficiando sim muitas famílias, todas elas devidamente atendidas pela assistência social, com parecer técnico e toda a documentação exigida, respeitando a lei de benefícios eventuais, as tipificações do SUAS e as prioridades de cada família acompanhada por nós. Neste contexto, em reunião com os familiares em questão, ficou acordado que, respeitando a decisão dos mesmos de não saírem de sua casa para a realização do conserto do telhado, a reforma irá acontecer sob os cuidados dos funcionários da Secretaria e ainda com a participação de alguns voluntários, favorecendo assim a agilidade da reforma para que a família continue no seu lar, tendo em vista que a saída da casa sempre foi o maior empecilho para a reforma do telhado. Sem mais para o momento, despedimos-nos cordialmente. Assinado Lúcia Aparecida de Melo, assistente social, Ariane Cardoso Figueiredo, secretária de Desenvolvimento Social. Correspondências expedidas. Ofício 175, aos membros do GIB, Grupo de Igualdade Racial de Barroso. Prezados amigos, atendendo ao requerimento verbal de autoria da vereadora Vera, aprovado por unanimidade por este Legislativo, vimos manifestar nosso carinho e admiração por todos os integrantes do Grupo de Igualdade Racial de Barroso pelo transcurso do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado hoje, dia 20 de novembro. Destacamos o trabalho desenvolvido e ressaltamos que o Dia da Consciência Negra é uma data para reconhecer a luta diária de pessoas contra o racismo e a intolerância. Luta essa que começou há séculos. Por isso, é que todo cidadão tem o dever de combater o preconceito racial. É preciso transformar a luta contra o racismo em um hábito, algo a ser feito não apenas hoje, mas diariamente, almejando a verdadeira liberdade que significa respeito e uma vida com direitos iguais. Reforçamos que, infelizmente, devido à pandemia do Covid-19 e à reforma que está ocorrendo nas dependências da Câmara Municipal, não foi possível realizar a reunião solene que acontece todos os anos nesta Casa Legislativa, para celebrar a memorável data. Aproveitamos a oportunidade para, em nome do GIB, parabenizar a todos que incansavelmente lutam pelos direitos de igualdade e vocês são destaques nesse trabalho. Assinado o presidente desta Casa. Ofício 176, ao prefeito municipal. Anexo encaminhamos a Vossa Excelência a proposição de lei 1599, referente ao projeto de lei 209, que altera limite percentual para abertura de créditos suplementares às dotações do orçamento vigente e dá outras providências. Ofício 177, 178 e 179, convocando os secretários conforme o requerimento número 26.
Ofício 180 ao prefeito municipal, atendendo ao requerimento 26, de autoria do vereador Leone, aprovado por unanimidade por este legislativo, vimos requerer a Vossa Excelência o seguinte: que seja solicitado da Secretaria Municipal de Obras que faça uma vistoria junto da Defesa Civil do município no barranco localizado ao lado direito da descida da Avenida Presidente Tancredo Neves, ponto de referência, casa dos familiares do ex-vereador Irineu Cornélio, que liga o bairro Joaquim Gabriel de Souza ao bairro do Alonso, uma vez que estamos no período chuvoso e o barranco encontra-se em situação muito perigosa devido às fortes chuvas que ocorreram no último domingo, dia 22 de novembro, podendo a qualquer momento ceder e causar uma tragédia aos moradores da localidade. Assinado o presidente dessa casa. Terminadas as correspondências. Muito obrigado, vereadora Vera. Gostaria também de dar boa noite ao vereador eleito Buiú, que chegou aqui na casa agora há pouco. Boa noite, Buiú. Em primeira discussão, para votação, o projeto de lei número 170, que autoriza o cancelamento de débitos inscritos em resta a pagar processados dos exercícios de 2016, 17 e 18. Esse projeto de lei já possui duas vistas, ambas do vereador Anderson. Em discussão. Vereador Leone, por falar. Peço a palavra, presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Vera, os vereadores eleitos, público, funcionários da saúde presentes, e aqui nos acompanha pela internet. Esse projeto veio à tona já no mês de fevereiro desse ano e analisei detalhadamente o projeto e verifiquei que alguns itens que estão aqui para serem cancelados eu particularmente não concordo. Já manifestei isso em discussões anteriores e vou voltar a reafirmar o porquê que eu não concordo. Nós temos aqui cancelamento de uma parte do seguro de veículos e, no meu entendimento, o serviço foi prestado e tem um documento da empresa de seguros que fala que, devido à inadimplência da prefeitura, ela cancelou o serviço. Mas durante 90 dias ela prestou o serviço. Então, esse é um dos pontos, é um dos que eu entendo não ser possível o cancelamento sem ter uma documentação realmente que me comprove que a empresa não foi lesada. E, no mais, a gente entende o seguinte: se não teve realmente o empenho, porque aqui fala de empenho liquidado, só pode ser liquidado quando é recebido o material ou quando é prestado o serviço. Então, onde teve essa falha? Por que isso não foi diagnosticado isso antes de fazer a liquidação do empenho? Então, no meu entendimento, vejo que tem umas falhas nesse projeto. Não vou manifestar que a bancada siga a minha opinião, mas, dependendo do que decidirem, eu vou me abster de votar nesse projeto. Muito obrigado. Obrigada. Vossas Senhorias, Vossas Excelências, né, estiveram com o prefeito e tiveram acesso à documentação, como todos os outros vereadores. Esses não? E foi colocado que poderia ser feito emenda. Qualquer emenda que fosse necessária seria acatado tranquilamente pelo prefeito. Então, poderia fazer emenda retirando alguns empenhos, que pelo que nos foi relatado, tanto pela procuradora, quanto pelo Robson, secretário de Finanças, e como prefeito, ele estava à disposição de mostrar toda a documentação, e especificamente esse caso do seguro, a própria empresa mandou uma documentação que ela não poderia receber por não ter, primeiro, pela inadimplência, aí o serviço não foi prestado. E aí eles não poderiam receber porque eles mesmos cancelaram o serviço. Então a prefeitura está impedida de pagar. Então, independente de qualquer coisa, a prefeitura não pode pagar porque a própria empresa não reconhece o serviço. Então, não tem como pagar.
Se tivesse como pagar, com certeza a prefeitura iria quitar. Então, foi essa a questão, foi isso que nos foi relatado por diversas vezes, inclusive aqui na própria Câmara, em loco lá no gabinete, e foi colocado de forma muito tranquila pelo prefeito que qualquer vereador poderia fazer alguma emenda, retirando aquilo que não concordasse. Senhor presidente. Vereador Marco Antônio. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, com o cumprimento do pessoal presente, os vereadores aí eleitos para a próxima gestão. Eu acharia que era importante o líder do prefeito suspender esse projeto, para que até na segunda ou na próxima quinta a gente pudesse estudar uma forma melhor e às vezes, ao invés de não aprovar o projeto, para a gente poder trabalhar com ele mais um pouco. Aí fica a critério do líder do prefeito e dos demais vereadores. Continua a discussão. Peço palavras, presidente. Vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vera, visitantes, assessores, vereadores eleitos aqui presentes, população que nos acompanha. O prefeito, sim, conversou com a gente, mostrou a caixa com os empenhos, mas nós não pegamos os empenhos, ficou de marcar um novo encontro para que a gente pudesse analisar, para poder verificar aqueles que a gente pudesse detectar que queria retirar. Realmente o prefeito disse que se a gente quisesse fazer uma emenda e retirar, poderia fazer. Mas o que nos chama a atenção é muito complexo essa situação. Primeiro, que o prefeito pode fazer isso, eu fiz esse questionamento para ele, o vereador Eduardo estava lá, por que ele não faz isso por decreto? Porque é um ato discricionário do prefeito e ele pode fazer isso por decreto. E aí ele disse que preferia se resguardar com a Câmara. Então, eu vou dizer assim, eu acho que ele pode fazer, os outros prefeitos todos fizeram, já faz isso por decreto, pode fazer por decreto o cancelamento de empenhos. Existe de 2016, 2017, 2018. Os de 2016, a maioria são diárias de funcionários que trabalharam na administração, que viajaram, fizeram cursos e tal, e que alegam não ter comprovação do que ele realmente foi para poder receber as diárias que eles tiveram. Então, assim, boa parte aqui de 2016 é uma demanda grande de pessoas que, inclusive, hoje não estão nem na prefeitura mais, que são diárias que teriam o direito de receber. Então, teria que verificar, parece que foi aberto o edital, porque as pessoas pudessem manifestar, para poder, se quisessem, receber. Mas pode ser feito por decreto e cancelar, como cancela qualquer empenho, pode ser feito a partir do momento que não há interesse. Depois nós temos alguns fornecedores, também, que ficaram em relação a diárias também. Depois de 2018, tem mais funcionários em relação a diárias, que também não receberam. Depois, despesas com reembolso, porque tem a diferença da diária e a diferença do reembolso. O reembolso quer dizer que a pessoa foi. Se ela apresentou reembolso, ela teve uma despesa e ela tem que ser ressarcida daquela despesa que ela foi. A diária em si, pode ser que efetuou a diária, fez um empenho prévio e a pessoa por algum motivo não foi, e aí você consegue cancelar porque ela não tem comprovação daquilo que ela foi. Mas o reembolso, você vai ser reembolsado de alguma coisa que você foi. Depois nós temos aqui despesas já em referente a 2017, que documentação do pessoal que recebeu o resgate da cidadania, que são parcelas que as pessoas receberam auxílio, receberam algumas e ficaram pendentes outras parcelas. E tem que verificar por que essas pessoas não foram lá receber um auxílio, que era o direito delas, que é essa questão que eu fiz no questionamento naquele dia. E assim sucessivamente, tem vários outros empenhos aqui nessa situação. Nós temos empenhos, e o prefeito, esse sim, ele mostrou para a gente, referente a 2016, da comunidade terapêutica, que um empenho de 1.700, outro de mais 1.700 e o outro de 3.400. Ele disse que enviou um e-mail para o pessoal da clínica perguntando se existia algum débito com a prefeitura. Eles mandaram um e-mail falando que não tinha débito, então eles se solucionam. Então não é que eles não mostraram esses empenhos, ele só perguntou se tinha débito, eles falaram que não tinha débito.
pode ser por uma organização da empresa, da clínica, ou pode ser até por uma desorganização que não tinha conhecimento que tinha esses débitos, não sei, né? Foi nesse sentido. E a questão dos carros, que o vereador Leone disse, que é preocupante do seguro, porque tem a apólice de seguro, tem a bonificação que você tem, que vai recebendo do seguro, a bonificação, que dá desconto, e a partir do momento que cancelou isso, há prejuízo nos cofres públicos. Isso aqui é muito sério. Isso aqui há prejuízo ao cofre público, porque se você tem um seguro, que você tem anos, mais de 20, 30 anos, e você tem aquela franquia daquele carro, você parou de pagar, porque isso aqui foi na época por questão de pagamento que suspendeu, a prefeitura não pagou. E aí, o que acontece nesse sentido? A empresa parou e não quis cobrar, porque ela não quis continuar com o seguro. Mas e as bonificações do seguro que tinha, referente aos anos todos que a prefeitura tinha seguro? Então, assim, acho muito complexo esse projeto, teria que ser estudado um a um, com muita cautela, mas nada impede que o prefeito faça isso por ato discricionário, por decreto, por ele mesmo, e resolva a questão desses seguros todos aqui, ou desses empenhos todos aqui. Tá? Então, assim, não sei aí qual que é o posicionamento do líder do executivo. Continua a discussão. Essa palavra? Vereador João Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite aos vereadores eleitos presentes. Boa noite ao público presente nessa casa. Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Diante da fala da vereadora Vera, eu já tinha meu posicionamento formado e o vereador Kiko parece que leu minha mente. Então, tendo em vista que o projeto não está claro para todos, eu vou pedir a suspensão do projeto, para que possa ser analisado, para que todos possam ter realmente conhecimento, entendimento do projeto e que realmente seja votado um projeto que esteja claro para todos, porque não adianta você votar um projeto onde algumas pessoas ainda têm dúvida. Então, vou pedir a suspensão, senhor presidente. Vereador, eu vou pontuar isso como uma questão de ordem, né? Bom, primeiro ponto que eu devo salientar aqui para os colegas vereadores, o projeto está na casa desde 11 de dezembro de 2019, é a data do projeto. Ele vai fazer um ano. Todos os questionamentos feitos aqui, respondidos ou não, já foram feitos, já foram debatidos, já foram discutidos, e além disso tudo, o projeto tramitou aqui por 2 semanas consecutivas. Passou por comissões, relatoria. Então, eu sugiro que nós votemos o projeto hoje, independentemente do resultado, porque o projeto está travado na casa há muito tempo. Inclusive, não é nem regimental essas suspensões seguidas. Né? Então, eu sugiro que nós votemos o projeto, independentemente do resultado. Inclusive, foi um pedido do prefeito. Entregue o resultado do projeto, seja favorável, seja contrário. Então, eu sugiro que nós votemos o projeto hoje. Presidente, me concede já. Eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, só que o prefeito comentou com a gente, comigo pessoalmente, semana passada. Eu ainda sugeri, acho mais importante ainda, a gente vê a importância desse projeto com o Executivo. O objetivo da gente é estar ajudando o Executivo, apoiando o objetivo. Eu não queria, queria votar no projeto tranquilamente, porém, eu vejo que pode acontecer da gente sentar, conversar, e dentro de, talvez, no máximo uma semana, a gente chegar no consenso e estar aí resolvendo o projeto da melhor forma possível. Ao contrário de ser votado hoje e o projeto ser totalmente derrubado. E esse é o meu posicionamento. Aí deixo na mão do líder do Executivo. Vereador, eu mantenho o posicionamento de manter a votação do projeto. Ele está na casa há um ano. É muita coisa, é muito tempo. Já tivemos tempo bastante. Então, eu vou abrir a votação. Presidente, mas o líder do Executivo tem o direito de suspender o projeto. Onde está escrito isso no regimento? Vamos falar sobre isso? Pois não, Eu entendo seu posicionamento, só que se a gente for parar para analisar, senhor presidente, tendo em vista a fala do próprio vereador Anderson, algumas coisas aqui não está conforme o projeto, não está adequado. Porém, tem empenhos aqui que é claro. Como que você vai pagar uma coisa que você não tem nada que comprove o seu gasto? Então,
Indo de encontro também com a fala da vereadora Vera, que alguns itens cabem, algumas emendas, eu acho que seria o mais correto a gente suspender, retirar o projeto e, por mais uma semana, analisar o projeto e aí sim entrar com ele e votar, seja favorável ou não. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Só regimentalmente, de acordo com o documento do nosso regimento interno, o líder do executivo tem toda a autonomia de retirar o projeto. Aí, nesse sentido, se Vossa Excelência se sentir à vontade como líder, Vossa Excelência, de acordo com o nosso regimento, pode retirar o projeto. Vereador, é importante alertar que a retirada do projeto implica no fim da tramitação dele. Ele não pode ser votado esse ano mais. Mas depois o prefeito pode pedir Pode novamente encaminhar. Pode encaminhar outro, fica nessa questão. Porque o projeto já está na casa há um ano, muito tempo tramitando. Então, senhor presidente, eu sugiro que a gente suspenda a reunião por 5, 10 minutos, para que a gente possa discutir esse projeto. Na segunda votação. Está suspenso. Exatamente. Teremos 3 votações. A segunda votação cabe emenda. Então, mesmo independente da. Vereadora, se ele for rejeitado na primeira, acabou. O projeto não volta mais. Então, eu sugiro, eu vou suspender a reunião por 10 minutos para que a gente discuta a questão desse projeto, mas ele tem que ser votado hoje, independentemente do que for decidido. Então, eu sugiro a suspensão da reunião por 5 ou 10 minutos, que possamos discutir o projeto na sala até da própria. Pois não, está suspenso por 10 minutos. Pode discutir aqui, né? Está suspenso? Não posso. Pois? Vou colocar ele. Vai, gente. Não pode consumir.
discussão do projeto de lei número 170. Vereador Eduardo Pinto. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, vereadora Vera, primeira secretária, senhores vereadores, público aqui presente. Cumprimentar os vereadores eleitos de Barroso e também com visita dos vereadores eleitos de Dores de Campos. Senhor presidente, apenas para justificar, de fato nós tivemos duas conversas amigáveis com o prefeito, onde ele defendeu a aprovação do projeto. Nós colocamos o nosso ponto de vista e a nossa preocupação, que existe desde quando o projeto está tramitando, e de fato nos preocupa muito na aprovação pelo fato de uma eventual despesa ter acontecido e não ter sido paga, que possa vir a ser reclamada depois, né? Mas é importante a gente deixar algumas coisas bem claras aqui, né? Não há nenhuma intransigência nem da nossa parte, nem de nenhum vereador, pelo que eu estou sentindo. É um projeto que está na casa há um ano, sim. Tentamos pautá-lo no final do ano passado ainda, na minha gestão como presidente. Não houve consenso, como durante todo esse ano não houve consenso por essas questões que nós estamos explicando aqui. A gente sabe que precisa ter uma definição, a legislatura está acabando, se não for resolvido, ele vai para o arquivo. Mas eu quero pontuar também, além de não haver intransigência, deixar muito claro que semana passada nós aprovamos um projeto ainda mais importante e mais complexo para o Executivo, que foi a questão da suplementação, o limite da suplementação, que já havíamos elevado esse ano e elevamos mais um pouco, em respeito e tranquilidade com relação ao prefeito. Por isso é muito importante a gente pontuar aqui que a falta de consenso hoje é praticamente geral. Não existe vereador aqui hoje que tenha tranquilidade para votar o projeto, né? Então é importante deixar isso claro. Eu entendo Vossa Excelência quando quer dar uma conclusão para o caso, o senhor está correto na função de presidente, mas é importante a gente deixar claro que não há nenhum tipo de má vontade com o prefeito. Haja visto o projeto aprovado na semana passada, mais complexo, repito, mas realmente é uma falta de segurança numa atitude além do que nós achamos que existem outros caminhos, defendemos outros caminhos e não estamos seguros em relação. Poderia ser feito emenda e retirado alguns dos empenhos? Poderia, mas ainda assim nós entendemos que estaríamos invadindo a prerrogativa do prefeito, que a gente entende ser. Então eu quero deixar isso claro a todos os vereadores, ao público presente, ao público que nos acompanha pela internet, que é uma questão mesmo de responsabilidade e prudência dessa casa. E a falta de consenso é comum, é normal, né? O que a gente não pode é votar, seja a favor ou contra, sem uma convicção que infelizmente o projeto não nos concede essa convicção. Gostaria apenas de explicar isso antes da destinação do projeto. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador João Campos, por favor. Senhor presidente, só para entendimento, para quem está nos acompanhando, esse projeto 170, ele trata de alguns empenhos que não tem comprovação de gasto. A pessoa, viajou e não trouxe comprovante, então não tem como você pagar. Mesma coisa de você pedir a pessoa fazer um serviço e você não ir lá conferir o serviço, a pessoa chegar e falar que fez. E você vai pagar sem ter uma certeza que o serviço foi feito. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui, em alguns empenhos. Então, em comum acordo com o próprio prefeito que está acompanhando a reunião, eu vou manter o meu posicionamento, que é a retirada do projeto. E deixo claro para todo mundo aqui, vai de encontro com a fala do vereador Eduardo, eu sou muito grato em fazer parte dessa legislatura, dessa Câmara. Então, uma Câmara que está sempre aberta ao diálogo, e isso foi mais uma vez provado aqui, com a suspensão por 10 minutos da reunião, onde pudemos ir lá na sala do presidente, ter um diálogo aberto e chegar à conclusão, que é a retirada do projeto, devido a não estar claro para todos os vereadores. Então, mantém meu posicionamento, presidente, a retirada do projeto. Pois não, vereador. Sendo assim, fica retirado o projeto de lei 170. Primeira discussão para votação, projeto de lei número 11, de autoria da vereadora Vera Rodrigues,
que estabelece o dia 14 de novembro como dia da conscientização e combate ao diabetes. Em discussão, vereadora Vera. As palavras, senhor presidente. Este projeto é até muito importante a presença dos profissionais e das profissionais da área de saúde que estão aqui e que confirmam isso que eu estou falando. Barroso, infelizmente, 1/4 da população barrosense é diabética e hipertensa. Foi feito recentemente um levantamento, quase 5.000 barrosenses têm essa patologia. E nós sabemos que é uma das doenças mais sorrateiras que existe, porque o diabetes é como se fosse uma ferrugem no organismo. E dependendo do caso, vai comprometendo inúmeros órgãos, levando vários pacientes a ficarem cegos, a perderem membros, a terem de fazer hemodiálise, como foi o caso do meu pai. E ao longo desses anos que eu estive na Prefeitura de Barroso, e muitas das vezes trabalhando na Secretaria de Saúde, eu acompanhei o trabalho exemplar da Associação dos Diabéticos aqui de Barroso. É uma associação que sem fins lucrativos e que faz um serviço maravilhoso para a comunidade, amparando as famílias e dando orientações para aqueles portadores dessa patologia. Também as nossas unidades de saúde, com o trabalho exemplar dos enfermeiros, dos agentes, dos médicos, que tentam fazer e analisar, acompanhar e identificar quem tem essa doença. E em conversa com o Paulo Maurício, ele me disse que é muito importante esse trabalho de sensibilização e realmente que o Barroso colocasse na agenda da Secretaria de Saúde esse dia para que pudesse se fazer em parceria com a associação e com a Secretaria de Saúde eventos para que mobilizasse a sociedade, mobilizasse a população de Barroso e alertasse dos riscos dessa doença. E trabalharmos o máximo possível para que houvesse a conscientização e que as pessoas adoecessem menos. É um projeto de lei muito singelo, mas que eu tenho certeza que se ele for colocado realmente no calendário oficial da Secretaria de Saúde, e que se esse trabalho de conscientização for feita em parceria com toda a área de saúde do município, hospital, Secretaria de Saúde, associações afins e todos aqueles agentes que trabalham a saúde pública, que a gente possa diminuir a quantidade de pessoas acometidas dessa doença tão terrível. É terrível mesmo, porque as consequências são muito tristes. E quando temos um familiar que tenha o diabetes, a família inteira tem de ser solidária e tem de ser orientada para que esse paciente, para que essa pessoa doente, ela possa ter felicidade também em viver, ter uma alimentação saudável e ter um incentivo para que ela se cuide. Então, é um simples projeto de lei. É simplesmente colocar mais uma data comemorativa para que se seja feita essa sensibilização. Mas no fundo, esse dia pode salvar muita vida. E pode ser alguém da sua família, pode ser alguém da sua casa, como foi o caso do meu pai, que chegou a ter de fazer hemodiálise e ficou tão comprometido que veio a falecer há 1 ano e meio. Do mesmo jeito que esse ano, eu pedi para que se também criasse o dia da sensibilização de quem é o portador de fibromialgia, que é outra doença muito triste para quem tem, e que a sociedade precisa estar sensibilizada, a Secretaria de Saúde, para que a gente possa minimizar e mitigar o sofrimento dessas pessoas. Obrigada, senhor presidente. Pois não, vereadora, continua em discussão.
Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Não havendo mais projeto de lei para a ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores: há algum requerimento verbal? Vereador Leone, com a palavra. Senhor presidente, gostaria de requerer do Executivo que fosse encaminhada essa casa para a Comissão de Obras da Câmara. O laudo da vistoria técnica que foi realizado na residência da senhora Vera Lúcia dos Santos, moradora da rua Caririz, número 20, no bairro da Rosário, foi feita em julho de 2019 pelos engenheiros da prefeitura. Na discussão, eu vou comentar o motivo da necessidade do laudo. Pois não, vereador. Em discussão, vereador Leone. O que acontece? Fui chamado por essa senhora essa semana na casa dela, porque aquela chuva que teve domingo foi uma chuva atípica, mas ela me relatou que já vem tendo problemas por diversos meses com relação à casa dela. E que ela esteve na prefeitura, foi feita a vistoria por engenheiros da Anver, também por engenheiros da própria prefeitura. Foi solicitado a ela que saísse da casa, mas não foi disponibilizado nenhum aluguel social para a mesma, e ela não tem condições de arcar com esse aluguel, e ela deve voltar para casa. Além do problema do telhado, a casa possui rachaduras muito sérias, muito graves. Então, assim, me preocupou muito que, como teve lá a equipe técnica da prefeitura, e segundo ela, teve até engenheiros da Anver, eu gostaria de ter conhecimento desse relatório, para entender o que foi relatado pelos técnicos e por que não foi dada nenhuma providência com relação ao caso dela. Só isso, muito obrigado. Pois não, vereador. Continua em discussão o requerimento do vereador Leone. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Não havendo mais requerimentos verbais, abro a inscrição para a palavra livre dos vereadores. Aqueles que desejam se manifestar, por favor, se inscrevam. Você fez assim. Vou poder. Com a palavra, vereador Giovanni Cassano. Eu queria só esclarecer a secretária Ariane, secretária de Assistência Social, que ela desmentiu que no local não tinha vereador, sendo que eu fui dentro do rumo da prefeitura junto com ela e o Julinho dirigindo o carro. Como é que ela pode falar uma mentira dessa? Estive lá na casa do Sozé, do Cibrazen, de lá nós fomos para Boa Vista. Como que uma secretária de assistência social pode falar mentira para o povo de Barroso? É lamentável. Obrigado, senhor. Pois não, vereador. Vereador Leone, com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, fui procurado por um morador do bairro de Bandeirantes. Ele construiu sua casa já está pronta. Ele pagou uma taxa de ligação de rede de esgoto para que ele possa mudar para casa no dia 3 de novembro de 2020, está aqui o comprovante. Ele foi insistentemente até o setor, saber o porquê da não ligação, e essa semana ele foi informado de que a prefeitura não irá realizar nenhuma ligação de rede de esgoto mais esse ano, porque não tem profissional, porque alguns estão de férias. E aí eu pergunto, a prefeitura é muito dinâmica, ela não tem condição de, alguns serviços não podem parar. Você não pode parar uma coleta de lixo, um serviço de saúde, um serviço de manutenção, um serviço de ligação de rede de esgoto. Esses serviços não esperam. Aí eu penso na situação dessa família que está com todo o sacrifício, construiu sua casa, está com a sua casa pronta, já pagou a tarifa da prefeitura e não consegue a ligação da sua rede de esgoto. Uma coisa que eu acredito que consiga se fazer em meio dia de serviço. Então eu queria pedir a intervenção do nosso líder, do nosso amigo João Campos, que possa estar verificando essa ligação para a gente. Vou passar o documento para o senhor, tá? O senhor tem o documento em mãos que comprova o pagamento.
para verificar se realmente isso está acontecendo, porque isso não pode acontecer. Segundo ponto, presidente, fiquei um pouco surpreso com o ofício que foi lido aí, encaminhado pela secretária Ariane, quando ela fala da questão do José Ribeiro, que ele não dormiu no paiol, que ele ficou no paiol enquanto secava a casa. Então quer dizer que isso não é grave. Então isso não é problema. Uma família, um senhor de 80 anos com a sua esposa e seus netos ter que ficar no paiol enquanto se seca uma casa. E uma casa que está com o telhado à mercê de cair, porque nós fizemos o relatório da Comissão de Obras, mostra que as madeiras estão podres. Uma casa que põe em risco a vida de idosos e crianças. Então isso não é problema? O que é problema então, gente? O que precisa ser problema? Para a gente, se isso não é problema, o que é problema então? E o que mais me deixa indignado é saber dessa situação e de outras e ter conhecimento de que muito material foi doado e infelizmente não chegou onde precisava. Então aqui é só a minha indignação por mais esse fato. Se isso não é problema, eu queria realmente entender por que é problema numa cidade. Só isso, presidente. Muito obrigado. Pois não, vereador. Vereador João Campos com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Vereador Leone. Peço ao vereador Leone que me passe essa situação, o endereço direitinho dessa casa onde está para ser ligada a rede de esgoto, para que eu possa, juntamente ao executivo, estar tomando essa situação, resolvendo essa situação. Vou me dirigir ao vereador Eduardo, que na última reunião me pediu uma atenção a respeito de uma rua do Vazé Guimarães, que é a rua Ana Costa Ladeira, que foi relatado por um morador, a situação precária da rua e que o serviço que estava sendo feito não era de excelente qualidade. Eu pergunto ao vereador se ele esteve lá para comprovar. Vereador, infelizmente não consegui ir até o local, mas hoje um dos moradores que me relatou isso, novamente relatou o problema. Inclusive me enviou uma mensagem que eu faço questão de mostrar ao senhor, certamente o senhor conhece, inclusive, e se tiver disponibilidade, inclusive, nós podemos ir junto para conferir, porque realmente eu não tive condição de ir, né, devido à transição, mas podemos, inclusive, ir juntos para tentar sanar o problema e desde já agradeço a atenção do senhor. Então, vereador, eu estive lá hoje para constatar a situação da rua e conversei também com o secretário de obras. E também, agora à tarde, passei lá novamente para ver se eu achava algum morador e encontrei um morador lá e conversei com ele. A situação que se encontra lá é o seguinte: a rua está 95% asfaltada, o asfalto está um tapete, peço ao vereador que vá lá dar uma olhada. O que falta colocar é os meios fios da rua, e no final da rua, não sei falar precisamente, mas cerca mais ou menos de 10 a 15 metros, mais ou menos, onde o rolo compactador estava passando, o rolo estragou, e foi confirmado pelo próprio morador. Então ficou esse pedaço no final da rua sem ser finalizado. Então, segundo a fala do secretário de obras e do próprio morador, que também conversou com o engenheiro lá, foi passado para ele que eles vão voltar para terminar esse pedaço da rua. No final, a rua lá ela tem duas caídas, então no final da rua, onde está essa parte que não foi ainda passado o rolo compactador, vai ser feito um bueiro, onde vai receber o escoamento da água, da rede pluvial, e a outra parte vai para a rua que desce na rua do Mercadinho, São Expedito ali. E as duas ruas que descem também tem bueiro para receber esse escoamento. E aí palavras do próprio morador, eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, né? Mas me recebeu lá e a gente estava conversando. Ele ainda falou que uma das preocupações dele, e ele ainda falou, eu não sou engenheiro, eu não sei, mas das preocupações mesmo, porque tem lugar aqui que o asfalto está tipo assim, um pouco mais alto e um lugar que está um pouco mais baixo. Mas isso o vereador Leone, que entende mais dessa parte de alvenaria, né? De obras, isso aí, ele entende melhor que a gente, não tem como ficar 100% planinho, né, meu vereador? Então, assim, o que falta colocar lá é realmente os meios fios e terminar esse pedaço aonde o rolo deu defeito, estragou. Então, assim, no mais a rua tá um filé, a chique mesmo. Então, assim, só isso.
E agora o vereador Anderson também, que me pediu uma atenção na questão da casa do senhor José Ribeiro. A secretária Eliane mandou um ofício a meu pedido, uma resposta aqui para a Câmara, e eu hoje estive pessoalmente na casa do senhor José Ribeiro, onde eu conversei com a esposa, ele não estava presente, eu conversei com a esposa dele, a dona Marta, que me atendeu super bem, me mostrou a casa, me levou lá dentro, me mostrou, e ela relatou para mim que eles não dormiram em Paiol. Palavras da dona Marta, esposa do senhor José Ribeiro. Ela me relatou que não dormiu em Paiol e que, inclusive, ela achou ruim com ele pelo fato de ele ter usado essa fala de falar que dormiu em Paiol. Então, assim, volto a repetir, palavras da dona Marta, esposa do senhor José Ribeiro, que fica claro para a população barrosense. Ela me relatou que não dormiu em Paiol. Inclusive, ela me mostrou 1000 blocos na horta dela, que a prefeitura mandou para lá, para estar fazendo o cômodo ao lado lá. E ela relatou para mim que a prefeitura disse que no momento não tinha mão de obra para estar fazendo o cômodo que eles precisam lá, que é 2 cômodos no caso, ao lado da casinha deles. Me mostrou o telhado, realmente o telhado está numa situação precária, o madeiramento lá podre, não tem condições. Conversei com a secretária Ariane e a fala dela, direcionada a mim, que está ali no ofício, que comprova, só mais um minuto, vereador, que comprova que um dos empecilhos ao atendimento dessa família foi o próprio senhor José Ribeiro não aceitar a troca do telhado. Segundo a secretária, o senhor José Ribeiro não aceitava a troca do telhado. Ele queria que fizesse os 2 cômodos ao lado da casa dele. E aí sim, depois que fizesse os 2 cômodos, ele aceitaria fazer a troca do telhado. Então a Secretaria de Assistência Social propôs para a família que, durante a manutenção da casa, enquanto eles trocavam o telhado, eles iam pagar um aluguel social para eles ficarem na casa, com o aluguel pago pela prefeitura, enquanto a prefeitura fazia essa manutenção do telhado. E, segundo a fala da secretária de Assistência Social, ele não aceitou também. Ele queria que fizesse os 2 cômodos ao lado da casa dele. Então, eles não conseguiam chegar em um acordo. Então, assim, o que eu posso relatar que eu presenciei foi isso, a fala da esposa do senhor José Ribeiro, que eles não dormiram em Paiol, que é o que foi trago até o vereador Anderson, que o vereador Anderson não falou nenhuma mentira aqui, que a dona Marta, a esposa do José Ribeiro, falou para mim que ela mesma chamou a atenção do esposo, que isso não aconteceu desde dormir em Paiol. Então, assim, e aí ficou uma situação chata, porque saiu na mídia e virou um burburinho danado. E realmente é uma situação lamentável, né, se isso realmente vier a acontecer. A gente, no dia de hoje, você ter notícia que uma família passou a noite se escondendo dentro do Paiol, é lamentável uma situação dessa, né? Mas, segundo a fala da esposa do próprio, isso não aconteceu. Então, como o vereador pediu uma atenção, eu tive a iniciativa de ir até lá, e segundo a secretária, na próxima semana agora, em conversa com a filha do senhor José Ribeiro, eles já vão estar tomando essas ações aí. No mais, senhor presidente, já estourou o tempo, me desculpa, e obrigado pela oportunidade. Pois não, vereador. Vereador Anderson, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores novamente. Vereadora Vera, assessores, os vereadores aqui presentes, os vereadores eleitos, Campos de Barroso, também da nossa cidade amiga, Dores de Campos, e também assessores e as pessoas que nos acompanham pela internet. Em relação à fala do senhor José Ribeiro, né, um senhor de 81 anos, que esteve aqui na casa, quando ele disse que passou a noite no Paiol, ele disse não só para mim, mas também para os demais que estavam próximos a ele, que ouviu, inclusive ele permaneceu na casa durante a fala que eu fiz para que a gente pudesse falar. Se teve esse fato mesmo, talvez hoje ele durma no Paiol, né, com essa situação entre a mulher e ele que está nessa discussão. Mas a gente entende que muitas vezes as pessoas mais humildes têm medo de falar as coisas, medo de não ser atendidos e acabam realmente, né, por medo, e às vezes, dependendo realmente do serviço público, acabam omitindo determinadas informações para poder não causar um dano pior. Que bom, fico feliz que agora vai resolver aquele problema tudo que não resolveu, né? Não resolveu por isso, por aquilo e tal, mas agora achou solução e agora vai resolver. Isso que é importante, né? O importante é a família ser atendida e não a forma
com o que foi ou não foi, mas o importante é que a família realmente seja atendida. É um senhor de 81 anos, a situação é crítica, o vereador Giovanni esteve lá. Esses blocos, segundo informações, a gente sabe, eu fiz a solicitação aqui no início do ano para a Comissão de Obras ir até a casa, não sei se vocês recordam isso, no início do ano, quando eu solicitei que a Comissão de Obras fosse fazer a vistoria na casa, e isso vem arrastando. Mas se agora, né, achou a solução e vai realmente atender, isso que é importante, a gente vê essa necessidade, e por isso que é tão importante as ações do CRAS. Porque esse trabalho precisa, então, se ele tem resistência em sair da sua casa para ser arrumado, conforme está aqui na correspondência, precisa ter um trabalho psicossocial. Tanto o psicólogo quanto o assistente social tem que fazer um trabalho de intervenção na família, mostrar que eles estavam correndo risco, que por uma garantia muito importante, que eles saíssem da sua casa e tentar realmente criar um vínculo importante de confiança para que ele pudesse sair. Porque talvez a preocupação também de sair era a preocupação de simplesmente sair e não ser arrumado. A preocupação dele, talvez, de não deixar trocar o telhado primeiro, era talvez trocar o telhado dos 2 cômodos e não arrumar o restante. E isso é muito importante. A equipe coesa funcionando no CRAS, para ela fazer um trabalho psicossocial com a família, para convencer a família realmente o que é melhor para ela, né? É um risco que estavam ali e a gente não quer isso para ninguém, sabemos da necessidade, mas sabemos que essa demanda foi trago aqui para a Câmara, tanto por mim quanto o vereador Giovanni. Inclusive, na época, o vereador Giovanni disse que doou até o plástico para colocar como telhado na casa, em cima do telhado existente. Não foi isso, vereador? Então, vem se arrastando essa situação e a gente fica preocupado, porque estamos entrando no período de chuva e chuvas fortes e a gente não quer que aconteça nenhuma tragédia nessa família. Mas agradeço, vereador, ao seu empenho, a sua dedicação, em ter ido atrás e ter levado e esperar realmente que aconteça, né, de fato, e consigam agora achar uma saída para atender essa família que tanto precisa. A filha dele chama Sara, né, é uma pessoa muito boa de lidar também, né, e tenho certeza que ela pode coordenar essas ações com a família, com o casal, que a gente sabe que vive com tanto sacrifício. A outra colocação, senhor presidente, foi lida a correspondência. Nós tivemos uma reunião, né, na comissão com os agentes comunitários de saúde e também com alguns profissionais da saúde do processo seletivo que estão preocupados, e a gente combinou que conseguiria vir aquele, né, procurador, alguém para poder dar uma satisfação, para a gente poder conversar sobre essa situação realmente. Mas parece que ficou agendado para segunda-feira, não é isso? Mas é só para dar uma satisfação para o pessoal que está aqui, né? Quinta, né? Já na quinta. Então ficou marcado para quinta, mas é interessante, estou usando na minha palavra livre só para justificar, né, para o pessoal que está aqui o porquê, e provavelmente então na quinta nós teremos a presença aqui para esclarecer um pouco mais para todos nós. Tá? Muito obrigado. Ô, presidente, só por questão de moto, você não permite uma parte? Pois não, vereador. Eu já estou junto, vereador, antes de ter uma compartilha. Só em um detalhe da fala do vereador antes, onde ele fala que as pessoas mais humildes, às vezes por medo, não relatam certas coisas. O que eu pude perceber da dona Marta, que ela é uma mulher muito honesta, muito lúcida e muito transparente. E em momento algum eu senti ela coagida com a minha presença, hora alguma. E após a minha chegada na casa dela, eu não me identifiquei como vereador. Cheguei, conversei com ela como uma pessoa normal, e a gente foi conversando, e ela, no final da nossa conversa, que eu falei, que eu era vereador e tal, inclusive ela falou super bem do vereador Marco Antônio do Kiko. E eu ainda passei o telefone dela, seu telefone para ela. Né? Não, mas ela falou super bem de você, entendeu? E quando a gente vê pessoas falar bem de um amigo, a gente fica satisfeito, entendeu? Então, assim, eu percebi isso que em momento algum ela se sentiu coagida com a minha presença, entendeu, vereador? Hora nenhuma se sentiu com medo. E só aproveitar mais um detalhe da minha fala, vereador, direcionar agora ao vereador Leone.
Vereador, está muito estourado o tempo. Não, só rapidinho, porque isso é muito importante para a população entender. Quando o vereador Leone fala que fica preocupado, que ele sabe de materiais que foram doados para determinados locais e não chegaram onde deveria chegar. Então eu peço ao vereador que faça uma denúncia formal para que nós possamos averiguar isso, porque isso é dinheiro do povo. Se não está chegando, nós temos que cobrar. E isso é desvio, né? E a gente não pode admitir esse tipo de coisa. No Presidente, eu preciso só de 30 segundos. Vereador, não, o senhor faltou 2 minutos do tempo seu. Vereador João, concordo plenamente, por isso que solicitamos a ajuda da secretária aqui para esclarecer alguns pontos com ela. E a partir daí, se não ficar claro o critério que ela adotou, aí com certeza eu irei tomar as providências. Pode ter certeza disso. E muito obrigado. E desde já eu me coloco à disposição a assinar junto com os vereadores. Mais sobre isso, muito obrigado. Pois não. Gostaria de agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui no plenário, vereadores eleitos Barroso e Dores, e a todos também que nos acompanham pela internet. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 30/11, às 19 horas, tendo como matéria para a ordem do dia. Projeto de Lei 011/2020, que estabelece dia 14 de novembro como dia de conscientização e combate à diabetes, em segundo turno. Projeto de Lei 197, que dispõe sobre atribuições do vice-prefeito da outras providências. Projeto de Lei número 07, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso a criar o programa Porteira Adentro e da outras providências, de autoria da vereadora Vera. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barroso, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Muito obrigado a todos e uma boa noite.